Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Quem trouxe a Bíblia, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 7. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Diz assim: Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Jeová dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava a entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Jeová, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com o seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. E você diz amém, pode tomar o seu lugar de assento. Queridos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês pela primeira vez, nessa igreja tão bonita, bem ornamentada. Estendo a minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Silas. Deus abençoe nosso amigo, pela confiança, sua esposa, a irmã Janice, as filhas também que estão por aí. Louva a Deus pela vida de cada obreiro que conhecemos aqui. Deus abençoe. Minha esposa hoje foi uma correria, ela disse: hoje eu não vou cantar não, viu? Que tá certo. Eu aviso a Silas. Deus abençoe os músicos, os meninos do som. Eu cheguei ali já invadindo ali, mas eles são humildes. Nós ficamos ali, precisamos gravar e estamos gravando para colocar no canal. Queridos, os crentes assembleanos gostam da Bíblia, porque é por causa da Bíblia, da palavra, que nós estamos aqui. A gente vai se apaixonando pela Bíblia e começa a descobrir algumas coisas na Bíblia que vão trazendo para a gente paixão, despertamento. E o ano passado, dia 15 de abril, eu estava me preparando para pregar num congresso dia 15 e dia 16, e a gente vai pegando uns hábitos bons com Deus, com a Bíblia. E eu tenho um hábito que muitas vezes eu vou dormir pensando na mensagem. Eu vou pregar nos Gideões esse ano, eu acordo pensando na mensagem que vou pregar e vou dormir às vezes pensando, eu preciso falar isso. Isso é uma coisa, para mim, é bom. É melhor você ir dormir pensando na Bíblia do que no Flamengo, né, irmãos? Porque aí você fica alimentado. E naquela manhã, pastor Silas, do dia 14 para o dia 15, estava amanhecendo o dia 15, eu acordei com Deus dizendo para mim assim: meu servo, diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. Quem crê na suficiência da palavra de Deus? E não parou por aí não. Deus falou comigo na mesma hora 3 textos da Bíblia em seguida: Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Esses 3 textos dizem a mesma coisa. O que é que a Bíblia diz nesses textos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou profetizar para você que está aqui nesse culto, para os internautas que estão nos assistindo. Crente que gosta de Bíblia não se desvia por qualquer provinha que vem contra ele, não.
O pecado bate na porta dele, mas ele tem o alimento de Deus nele. A palavra da graça de Deus está nele. Ele pode estar fraquinho, mas ele se lembra que a Bíblia é o alimento que fortalece a fé que está no seu coração. Crente que gosta de Bíblia é humilde. Eu vou dizer uma coisa para o senhor que está chegando aqui na igreja agora como pastor dessa igreja. O senhor vai conhecer os crentes humildes aqui da sua igreja no decorrer do seu pastoreio. E quem gosta de Bíblia vai ser sempre humilde para servir a Jesus e fazer o trabalho de Deus. Eu estou dizendo isso porque eu e a minha esposa levamos quase 20 anos pastoreando igreja. E todo crente que gosta de Bíblia, ele é diferente. Ele gosta daquilo que é relacionado com a vontade de Deus para a vida dele. O texto que lemos aqui nos conta uma história muito interessante. Quando eu li isso aqui, eu reli, fiquei estudando esse assunto e eu fiquei simplesmente maravilhado com esse texto. A Bíblia diz que Moisés constrói um tabernáculo móvel no deserto por ordem de Deus. Como Deus é detalhista, estrategista e super organizado, Deus deu as medidas exatas do tabernáculo. O tabernáculo foi construído, era móvel, e ele era montado no meio do arraial. Eram 12 tribos em Israel, 4 tribos ficavam do lado, 4 do outro, 4 na frente, 4 atrás, e o acampamento ficava no meio. Agora vocês imaginem, quase 3 milhões de pessoas conversando nas tendas. É igual a feira livre lá do Nordeste. Você escuta o barulho das pessoas, um conversa daqui, outro conversa dali. E Moisés entendeu que mesmo no meio daquele povo, o tabernáculo de Deus estando erguido, por ordem de Deus, por orientação de Deus, Moisés sentiu a necessidade de um relacionamento com Deus à parte do povo. Moisés queria algo diferente no seu ministério, e foi o que ele fez. Ele armou uma tenda fora do arraial. O texto diz que ele saiu do meio do arraial, onde estavam os quase 3 milhões de pessoas, e construiu uma tenda. E Moisés construiu essa tenda e ele chamou ela de tenda do encontro. Por quê? Porque nessa tenda Deus se encontrava com Moisés. O texto diz que quando Moisés saía da tenda dele em direção à tenda do encontro, as pessoas não seguiam Moisés. Elas ficavam em frente à tenda esperando o momento que Moisés passava e olhavam até a hora que ele chegava na tenda. É isso que o texto está dizendo. Eu estou falando de Bíblia para vocês. Quando Moisés chegava lá em frente à tenda, o texto diz que uma coluna de fogo descia em cima da tenda do encontro e Deus falava com Moisés face a face. E as pessoas, pastor Silas, que estavam em frente às suas próprias tendas, se ajoelhavam em reverência e adoração ao Deus da palavra, que descia lá na tenda do encontro com a sua glória para falar com Moisés. E foi nesta tenda do encontro que aconteceram muitas coisas extraordinárias. Nesta tenda do encontro, que é um lugar de relacionamento, Deus treinou Josué para ser sucessor de Moisés. Moisés nunca disse para Josué: você vai me substituir. Josué nunca pensou que seria sucessor de Moisés, mas Deus estava treinando ele, porque ele gostava da tenda. Tenda fala de casa de Deus, tenda fala de lugar de presença de Deus. Meu irmão, se você gosta de estar na casa de Deus, de relacionamento com Deus, de presença de Deus, se prepare, porque você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque na tenda você recebe unção, e a unção de Deus faz pelo menos 3 coisas com o crente. Primeiro, a unção faz você ser o que você nunca seria. O que é que você é? Salvo em Jesus por causa da unção. Segundo, a unção faz você ter o que você nunca teria. Você tem o nome escrito no céu, no livro da vida. Você tem o batismo com o Espírito Santo. Você tem dons, você tem graça. E em terceiro lugar, a unção vai fazer você chegar aonde com a sua intelectualidade, com as suas habilidades, você nunca chegaria. Quem tem a unção de Deus aí em você? E é interessante que nesta tenda aconteceu uma coisa que, quando eu li,
pastor Silas, chamou muito a minha atenção. Havia no meio do acampamento uma família que era da tribo da descendência de José, o governador do Egito. O nome do chefe dessa tribo era Zelofiado. E esse homem, como todo judeu sonhador, ele sonhava em ser pai de um filho, de um varão, de um macho. Para quê? Para o nome que estava sobre ele ser colocado no seu filho, para perpetuar entre as gerações. Era normal entre os judeus. A esposa de Zelofiado engravidou. E Zelofiado, quando olha para a esposa grávida, a alegria dele. Zelofiado Júnior vem aí. Zelofiado filho vem aí. Quando a mulher é chamada para a tenda das parteiras, quando ela entrou em trabalho de parto, o texto aqui de Números capítulo 33, capítulo 26, diz que as parteiras chamaram Zelofiado e disseram: sua esposa deu à luz, e é uma menina, é uma varoa. Ele ficou meio triste, meio decepcionado, porque ele queria um varão. Mas as coisas nunca vão acontecer como a gente quer. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Capítulo 13 de João, versículo 7, Jesus disse para os apóstolos: o que eu faço hoje, vocês não vão entender. Eu me identifico muito com esse texto, que tem umas coisas que Deus está fazendo agora que eu só vou entender amanhã. Quem concorda com a Bíblia? Tem coisas que Deus está fazendo hoje que você não consegue entender, nem tão pouco aceitar, mas amanhã você vai dar culto de ação de graça e dizer: oh meu Deus, Senhor. Aquele casal colocaram o nome daquela menina de Macra, que significa aquela que tem confiança. A mulher engravida pela segunda vez, nasce outra varoa, e eles colocam o nome dela de Noa, que significa aquela que ninguém deterá. A mulher engravida pela terceira vez, ela diz: agora é um varão. A mulher, quando é chamada na tenda das parteiras, dá à luz uma terceira menina. E ele coloca o nome de Ogla, que significa aquela que não tem os pés amarrados. A primeira Macla, aquela que significa aquela que tem confiança. Por que eu estou dando o significado do nome dessas meninas? Porque judeu não colocava nome aleatório nos filhos. Não colocava nome de artista, não colocava nome de ninguém. Eles colocavam nome profético para abençoar a vida daquela criança. Já tem 3 filhas naquela casa. A esposa engravidou, ele disse: agora é um varão. E Zelofiado, como um bom judeu que gostava de vinho, com certeza deu uma bebida de vinho grande quando a mulher engravidou. Chegou o dia que ela entrou em trabalho de parto, pastor Silas. As parteiras levaram ela para a tenda. Daqui a pouco, o choro da criança, Zelofiado está lá na porta da tenda escutando. Abre até o ouvido. E ele ficou meio desconfiado, parece que agora é um varão. As parteiras disseram: chega, José. Zelofiado, que é outra menina. E eles olham para aquela menina e dizem: agora vamos colocar o nome dela de Milca, que significa aquela que tem autoridade, porque essa é diferente das 3 primeiras. Para resumir, ela engravida pela 5ª vez a esposa de Zelofiado. Quando ela engravidou pela 5ª vez, Zelofiado disse: agora não tem como não ser um varão. Deus, agora o Senhor... Eu acho que ele até intensificou a oração. Deus, agora o Senhor vai mandar um varão. Tudo se repetiu. E a mulher entrou em trabalho de parto. As parteiras cuidam dela e gritam: Zelofiado, entra na tenda. E aí foi um varão? Não, foi uma varoa. E nós temos uma notícia péssima para lhe dar. Qual é? Sua esposa não pode mais engravidar. Só vai ficar nesses 5. Agora, irmãos, pense comigo aqui. Isso é um texto bíblico que muito nos faz pensar na vida. Eu estou falando aqui de um fato real, não é uma ficção. Agora imagine a frustração desse homem, em saber que o seu nome não seria perpetuado. E em segundo lugar, havia uma regra entre os judeus que era muito pesada, Silas. Mulher não tinha direito à herança dos pais. Não era pesado o negócio? Você sabe que tem lei no nosso município, no nosso estado, e lei federal, que nós, seres humanos, se dependesse de nós dar a canetada, a gente mudava, porque são leis injustas. E a Bíblia manda a gente obedecer os que criam a lei. O pior de tudo é isso, que nós engole seco, porque estamos dentro da palavra. Então o que é que acontece? Essa lei dizia: mulher não pode ter direito à herança.
Imagine Zelofeade e a sua esposa, Silas, criando aquelas meninas, vendo elas crescer, e eles sabiam do problema que elas enfrentariam no futuro. Elas não iam ter direito à herança. Elas entrariam na terra prometida, mas não iam ter direito à herança. E o que é que acontece? Deus levou a esposa de Zelofeade. Daqui a pouco leva o Zelofeade. As meninas ficam órfãs. Agora o problema se intensificou mais. Além delas não ter direito à herança, elas agora estão órfãos. Elas agora estão sem os pais, sem a paternidade para cuidar delas. Essas meninas estavam vivendo um verdadeiro dilema, mas elas sabiam que havia a tenda do encontro, aonde Deus poderia descer e dar uma direção para a vida delas. Irmãos, uma das maiores vitórias nossa é saber que nós estamos no culto, e culto é lugar de revelação de Deus. A coisa melhor que nós sabemos é que Deus no culto pode mudar a sentença da sua vida, da sua casa e da sua família. É por isso que é bom estar no culto. Paulo disse aos Romanos capítulo 12, ele disse: eu rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos cultos em sacrifício vivo a Deus, aquele que é o nosso Senhor. Você não está passando o tempo, você está no culto. E culto é lugar de revelação de Deus. As meninas combinaram entre elas e disseram: vamos falar com Moisés. Agora, eis aí o problema. Não era chegar assim já de cara e falar com Moisés. Havia toda uma questão de organização, até porque era muita gente. E vocês sabem que o cara não tem como dar atenção a todo mundo. Por isso que igrejas, por exemplo, aqui no nosso campo Camboriú, tem várias congregações e setores, para que o pastor Zilmar não fique com a carga toda. A carga daqui é do pastor Silas e da irmã Janice e dos obreiros que auxiliam. Isso é uma coisa normal e que é benéfica para a própria obra. Moisés, uma certa vez, foi confrontado pelo sogro. O seu sogro Jetro chegou para Moisés e disse: Moisés, não é certo o que você está fazendo. Irmãos, o nosso maior problema, eu vou me incluir nisso aqui, que eu sou crente também, é não querer conselho de quem está vendo mais do que nós. Não dá nem para dar um glória, hein? Tem gente, como é o nome do senhor? Irmão Carlos, tem gente que está perto de você, que está vendo melhor do que você, e às vezes aquela pessoa só quer lhe ajudar. Só quer incentivar você, só quer livrar você do perigo. O sogro chegou e ficou olhando o genro de longe. O que é que Moisés está fazendo de errado? Moisés está o dia inteiro atendendo as pessoas, se desgastando e judiando delas. O sogro deu aquela olhada no final da tarde, quando terminou tudo. O sogro era humilde também, porque tem gente que, irmão, até uns profetas que vai entregar uma mensagem a você, parece que está com uma espada na mão para cortar você no meio. Eu já levei pisa de profeta, dá bater nas costas. Eu digo: para que isso, meu irmão? Jesus não precisa dessas coisas, não. O Espírito de Deus, ele direciona e fala e faz como Deus quer. Por isso que o crente tem que conhecer a palavra. Eu disse numa live essa semana, Silas, que tudo aquilo que aparecer, que estiver fora da Bíblia, eu deleto, eu excluo, eu não aceito, porque a nossa regra de fé é a Bíblia. O manual da igreja é a Bíblia. Pode aparecer todo tipo de movimento, eu prefiro ficar com a Bíblia. Quem prefere ficar com a Bíblia? Quem gosta de Bíblia não vai ser enganado por falso profeta, por ventos de doutrina, porque ele sabe para onde vai, em quem tem crido, e quem está se alimentando da palavra de Deus tem essa visão. O sogro olhou para o genro e disse: vem cá, genro, não é bom o que você está fazendo. Irmão, sabe quem era Moisés? O cara que Deus falava face a face. Moisés poderia ter olhado para o sogro e ter falado: quem és tu, sogro, para estar me dando lição de moral? Mas Moisés era humilde. Sogro, o que é que eu estou fazendo de errado? Você está desgastando o povo e está se desgastando. Você está se matando e você está judiando das pessoas. Sogro, e o que é que eu devo fazer? Faça o seguinte: pegue homens capazes, que temam a Deus, que aborreçam a avareza,
Não chama obreiro que nem oferta nem dízimo gosta de dar na casa de Deus. Era isso que Deus estava dizendo, usando Jétro. Chame homens que não sejam avarentos. O problema não é ter dinheiro, não é ter riqueza, é ser avarento. O problema é esse todinho. Porque a avareza não deixa você ajudar ninguém. Eu estou falando com conhecimento de causa. Eu estava pastoreando uma igreja uma vez. Um irmão chegou e disse: meu amado pastor, eu digo, estou aqui para lhe servir. Pastor, eu tenho uma casa para vender e eu quero dizimar na igreja. E nós estávamos numa prova. Eu digo, vou entrar em oração e jejum. Jesus vai mandar o comprador. E Jesus foi misericordioso, mandou um comprador rapidinho. Aquele irmão, nós tínhamos culto 7 dias por semana naquela igreja que eu pastoreava. No dia que o irmão vendeu a casa, não veio. Eu digo, não veio porque deve estar cansado, porque hoje foi o dia de cartório e muito movimento. No outro dia ele não veio também, nem veio no terceiro. E depois de bem um mês é que ele chegou, porque ele disse assim, o pastor já deve ter se esquecido. Eu também nem toquei no assunto. O problema não é ter dinheiro, é ser avarento. Deus disse, Moisés, homens que aborreçam a avareza, que sejam tementes a Deus, para tomar conta de grupo de 1000, de 100, de 50 e de 10. Os problemas que eles puderem resolver, eles resolvam. Traga para você só as causas grandes. Por isso que havia toda essa conjuntura de organização. As meninas disseram, vamos falar com Moisés, mas elas precisavam enfrentar 3 etapas para chegar em Moisés. Primeiro, elas precisavam, Silas, passar pelo Sinédrio, o grupo de 70 que Moisés botou a mão, e o Senhor derramou do seu espírito, repartiu do seu espírito sobre 70 homens para auxiliar Moisés. Toda causa passava pelos 70. Se os 70 não pudessem resolver, ia sabe para quem? Para os 12 príncipes que representavam as 12 tribos de Israel no deserto. Se os príncipes não conseguissem resolver, aí ia para o sumo sacerdote. Naquela época, Deus já tinha levado Arão, o sumo sacerdote era o filho dele, Eliezer. Se não pudesse ser resolvida pelos 70, pelos 12, ou por Eliezer, aí levava para Moisés. As meninas só tinham duas perspectivas. Ou deixavam a coisa acontecer assim, cruzavam os braços, aquela prova que vem, você diz assim, nem vou orar, nem vou jejuar, nem vou mais nem para o culto, só vou quando Deus resolver. Eu vejo o perigo rodando sua vida, se você pensar assim. Porque se no culto todo dia já é difícil, imagine sem estar buscando a Deus. As meninas tinham essa opção. Vamos deixar acontecer, seja o que Deus quiser. Eu sei que Deus é quem está no controle. Mas tem coisa, minha irmã, que é você quem vai se levantar e Deus vai resolver. Tem coisa, meu irmão, que é você que vai se levantar e Deus vai se levantar do trono quando você se levantar na terra. Tem coisas que Deus confiou a você. As meninas poderiam ter deixado acontecer na maior normalidade. Ou em segundo plano, elas poderiam ir ter com Moisés e elas foram. Quando elas chegaram lá, os 70 estão lá. Elas contaram a história para os 70. Os 70 disseram, a gente não tem uma solução não, vamos passar para os 12. São as etapas da vida. Eu vou profetizar. Pastor, o senhor está falando correto, dizendo que vai profetizar. 1 Coríntios 13, 7, em parte nós profetizamos. Pela palavra, porque a palavra é uma profecia certeira. Se eu lhe entregar uma profecia da carne, não vai acontecer nada, mas da palavra, alguma coisa do céu vai acontecer. Eu vou profetizar que as etapas que Deus determinar que você tem que passar, você vai passar por ela, não vai fugir, vai passar e vai chegar diante da bênção. Você vai dar de cara com a bênção de Deus que está preparada, mas passa as fases. Eu não gosto disso não, mas olhe para o irmão do lado e diga, passa as fases. Eu tenho um pavor disso, viu? Mas eu vou dizer dessa vez, viu? As meninas chegaram diante dos 12, os 12 ouviram elas. Você sabia que tem gente que escuta a gente, até quer ajudar, mas não pode? Não é porque ela é ruim não, é porque é um processo. Deus não deixa nem aquela pessoa lhe ajudar. Aí elas passaram pelos 70, ninguém ajudou, passaram pelos 12, ninguém ajudou, foram para o sumo sacerdote, Arão, o representante de Deus, intercedia diante do povo, de Deus pelo povo. Arão, ou seja, Eliezer escuta as meninas e não consegue ter uma resposta exata e disse para elas, eu vou encaminhar vocês para Moisés. Gente, eu estou falando de um Moisés que tinha 40 anos de experiência pastoral, já estou terminando, viu, no deserto. 40 anos, Silas, de pastoreio. Você é pastor de igreja, você sabe que às vezes alguém está contando uma causa para você, o pastor tem que dar um de psicólogo, já ficar criando
um quadro clínico do paciente espiritualmente para dar uma resposta para ela. E tem mais, tem gente que vem com a pergunta e já traz a resposta, que é o pior problema para o pastor enfrentar. Eu estou dizendo que tem aquela pessoa que vem para o pastor aconselhar, mas ela mesma já traz o conselho. Ela não é aqui não, é lá para a banda de São Paulo. As meninas chegaram diante de Moisés e contaram o problema. Nosso pai era crente. Nosso irmão, sabe onde é que as pessoas sabem? Eu vinha conversando com a minha esposa no caminho sobre isso. Uma pessoa que a gente conhece. Gente, quem sabe se você é servo de Deus ou serva de Deus é a sua família. Quem não é eu vim aqui pregar, não. É os bastidores, é a família. É a família, é com quem você se relaciona. Então, como diz um ditado de um irmão que na igreja era crente demais, chamava os outros de meu amado, meu querido, de meu lindo, os lindos da banda. Aí o menino dele um dia chegou, o filho dele disse: pastor, posso falar com o senhor? O pastor disse: pode. Dá para nós morar aqui na igreja? Aí o pastor disse: não, a igreja não, é só para o culto. Porque você não gosta da sua casa? Ele disse: é porque aqui painha é tão bom. Painha aqui abraça, painha abraça a manhinha, chama os irmãos de amado. Lá em casa ele chama palavrão, bate em manhinha. A casa caiu naquele dia, porque o menino conhecia o pai dentro de casa. É bom você e eu ser crente dentro de casa, na igreja, onde a gente estiver. Moisés ouviu as meninas disseram: nosso pai morreu de morte natural. Eles não eram rebeldes como Corá, Datã e Abirã. Morreu de morte natural. E agora, Moisés, a memória do nosso pai vai ser apagada. E tem mais, nós não vamos ter direito à herança. Irmãos, eu estou falando de um homem chamado Moisés, que tinha 40 anos de experiência pastoral. De aconselhamento ele entendia. Porque naquilo que você faz de forma repetitiva, você fica bom. É tanto que é pedagógico, é didático para o aprendizado a repetição de uma mesma coisa. Moisés escuta elas, faz uma autoavaliação. E chega a uma conclusão que ele não tem um conselho para elas. Mas ele estava perto da tenda do encontro. Ele disse para as meninas: fiquem aqui fora, que eu vou entrar na tenda do encontro. Agora é interessante que Moisés disse assim: o que Deus me falar, eu lhes falarei. Moisés tinha certeza que Deus ia falar com ele. Quando Moisés entra na tenda do encontro, aquela menina chamada Milca, que tinha autoridade, eu tenho certeza que ela disse: Deus vai dar a resposta do céu. Macla, que tinha confiança, ela gritou e disse: o Deus dos nossos pais vai pelejar por nós. Noa, que ninguém conseguia deter, disse: nós vamos entrar na terra prometida, debaixo de bênção de Deus. Com permissão do pastor, fique em pé. Oh, aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Moisés, quando entra na tenda, Deus desce em cima da tenda. E Deus diz: pastor, está na Bíblia essa história? Está. No capítulo 27 de Números, você vai ler os detalhes. Quando Deus desceu, disse: Moisés, as filhas de Zelofeade estão falando que é reto. Elas, na verdade, não vão ter direito à herança, nem o nome do pai vai ser perpetuado em Israel. Mas tem uma coisa, Moisés, diga para as meninas que eu sou o Deus de Israel. Eu sou o criador das leis. Eu sou o que faço e ninguém desmancha. Eu sou aquele que Isaías profetizou, operando Deus. Quem é que pode impedir Deus operar? Deus estava dizendo: Moisés, diga para elas que eu abri um caminho nas águas do Mar Vermelho para os pais delas chegar nesse deserto. Foi eu. Diga para elas que a partir de hoje eu estou estabelecendo uma nova lei, que na casa que não tiver homem para receber herança, a mulher vai ter direito. Eu vou encerrar minha prédica dizendo para vocês o que está em Romanos 4,17. Eu quero que você memorize. Diga assim comigo: Romanos 4,17. Até o músico pegou, hein? Está escrito que Deus traz à existência aquilo que não existe. Sabe por que Deus me deu essa mensagem para ministrar aqui nesse altar nessa noite? Para concluir dizendo a você
que Deus vai trazer bênçãos para crentes que estão aqui. Que dentro da sua perspectiva humana você nunca receberia. Mas quem vai fazer é Deus. Por isso que é bom estar no culto. Quem vai fazer é Deus. E eu quero perguntar nesses 5 minutos que me resta aqui. Eu quero perguntar quem precisa de um milagre de Deus dentro da perspectiva da mensagem que eu preguei. Corra aqui para frente que eu quero orar por você.